Esse momento que o planeta está é um momento que está sendo seguido por olhos muito atentos. Será que todas as sondas ufológicas são realmente sondas ufológicas? Porque nesse caso, o que nós vimos é a manifestação de um ser. Não é uma nave, não é um equipamento, é um ser. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, que hoje teve o prazer de entrevistar ninguém mais, ninguém menos que Juliano Posati, do Círculo Escola. Vocês sempre pedem a presença de Juliano aqui e foi muito interessante como esse assunto se desenvolveu. Nós vamos falar aí na conversa, mas basicamente, antes de conversar com ele, eu tava dormindo e eu sonhei com ele. Então foi uma coisa assim, transcendental, uma conversa sensacional. Eu gosto, gente, assim, da pessoa que vem, sabe muito bem o que tá falando e tem muito a ensinar. E esse é Juliano Posati. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então vamos lá. Juliano, por favor, me explica primeiro de onde veio essa questão da exoconsciência e depois o que é a exoconsciência para as pessoas saberem. Você sabe que eu produzi uns documentários sobre ufologia, um deles é o Data Limite, segundo Chico Xavier. E a ufologia, para mim, foi uma porta para a expansão de consciência, né? Todo mundo que é um pouco mais racional, um pouco mais, assim, tem um certo senso crítico, estudioso e tal, quando começa a ver questão de religião, de espiritualidade, dessas coisas, a gente fica meio com o pé atrás, porque conhece a história, sabe das histórias de dominação, etc e tal. Quando entra uma parada como ufologia no pedaço, a ufologia, na minha opinião, ela é uma evidência inquestionável, até por probabilidade matemática. Nós estamos num sistema solar, que tem um Sol, que é uma estrela, de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma em 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. Então, não é uma questão de acreditar se existe vida extraterrestre ou não, é uma probabilidade matemática. É um saber, né? Também. É um saber, né? E claro que quando isso vem, você começa a questionar uma série de paradigmas, uma série de coisas que estão ao seu redor, com as quais você não compactua, com as quais você não está exatamente de acordo. Eu comecei produzindo esses documentários, aí você começa a cavucar, você é produtora de conteúdo, você sabe, né? A gente pega um assunto, de repente aquilo vai ramificando, de repente eu me vi metido na ufologia. Não sei mais o quê. E uma noite meditando na minha casa, já tinha todo mundo dormido, eu tava meditando, e eu falei, cara, o que eu faço não é a ufologia, porque ufologia para mim já não faz mais sentido, a própria palavra não faz mais sentido. Sim, UFO, Unidentified Flying Object. Você não sai identificando fenômeno aéreo. Claro, e outra, para mim eles já estão mais do que identificados. A gente já sabe o que é. Pelo amor de Deus, só o Pentágono não sabe ainda o que é aquilo. Não sabe, vírgula, não fala. Exatamente, não reconhece. Mas eu falei assim, cara, não faz sentido para mim, assim, não faz mais sentido para mim, embacei um pouco, não faz mais sentido para mim isso. E meditando, eu tava questionando, cara, não é isso, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir? E essa palavra surgiu na tela mental, no meio da minha meditação, exoconsciência. O que você faz é exoconsciência. A consciência orientada para fora, para além, não só para fora. Porque quando a gente fala uma consciência voltada para o extraterrestre, para o cosmos, dá uma noção de alienação, e não é isso. É uma consciência que está em contato com aquilo que está para além da nossa realidade. Mas um contato que seja sadio, Carol, não um contato de piração, de tipo, o sujeito esquizoide que chega na festa, né? Na verdade, eu sou assim, porque eu contato com extraterrestre, quer dizer, aquela coisa... É muito, como é que se diz, né? Aquela coisa, o cara começa a falar de extraterrestre no almoço de domingo, a voz já engasga com a coxa de frango, tal, aquela coisa. Bom, aí, cara, isso fez um sentido para mim. Eu falei, cara, vou pesquisar na internet. Pesquisei. Não existia o termo exoconsciência em português, né? Isso foi em 2016, não existia. Aí tentei em inglês, exoconsciousness, por questão de referência acadêmica, né? Encontrei a doutora Rebecca Hardcastle nos Estados Unidos. Passei a mão no telefone, liguei para ela, cara, a gente virou melhores amigos em minutos no telefone, né? E ela me falou que a palavra
chegou para ela da mesma forma, só que ela estava Caramba. acordando. Ela estava acordando e disse que aquela palavra foi projetada na tela mental dela e aquilo mexeu. Ela fala assim, the word becomes flesh. A palavra mexeu com ela toda. Né? Foi direto na carne dela. Na carne, mudou, e ela é uma apaixonada também, fundadora do Instituto de Exoconsciência nos Estados Unidos. O que é exoconsciência? Exoconsciência é a habilidade natural que todos os seres humanos têm de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais. E nessa conta, a gente inclui também seres extraterrestres. Claro. E aí, depois que você teve essa iluminação, né, foi quando você, de fato, começou a trabalhar com isso e começou com o Círculo Escola, né? E até hoje, assim, depois de tudo que você já viveu dentro desses ensinamentos, qual foi a coisa que aconteceu com você, assim, que fez você realmente acreditar que você estava ou no caminho certo, ou se você teve algum tipo de contato com algum ser, alguma coisa assim? Nossa, foram muitas experiências, porque a cocriação e esse contato exoconsciente, eles fazem parte hoje da cultura da nossa empresa. O Círculo é uma empresa, uma escola filosófica, oferece cursos, eventos, etc e tal. E a cocriação, ela é parte do core do funcionamento dessa empresa. Então, a interação com seres multidimensionais, com seres extraterrestres, com espíritos, ela faz parte da cultura do nosso dia a dia. Então, nós estamos tendo uma dificuldade, estamos tendo um desafio, precisamos pensar uma coisa. Para você ter uma ideia, a gente tem quinzenalmente uma reunião com todo mundo via Zoom hoje, né? Onde nós entramos, através de meditação, de sintonia, em estados alterados, e deixamos as canalizações acontecerem, entramos em contato com esses seres, com essas consciências, que interagem e lidam com coisas do nosso dia a dia, né? Olha, teve tanta coisa interessante. Agora, acho que o mais legal, Carol, foi perceber como é que isso foi entrando naturalmente na vida. Porque a gente tem uma expectativa de que vem uma nave física de alumínio polido tal, e lança aquele laser na nossa casa, a gente vê os nossos gatos subindo, assim, e de repente você tá lá com os caras. Pode acontecer isso? Pode, claro, mas existe um jeito desses seres falarem com a gente que é através da consciência, através de estados alterados de consciência, telepatia, sugestões, que é um jeito muito menos invasivo, é muito mais parceiro, muito mais junto. Eu me lembro de uma vez, estava tomando banho, eu acordo bem cedo, 5:30, alguma coisa assim, estava tomando banho, indo para ir trabalhar. No banho, cara, foi como se uma flecha entrasse, eu tava meio zonzo, que nem você falou agora, putz, tô meio aqui, né, meio com o pé em cada lugar, eu tava assim, pé em cada lugar. De repente aquilo, como que uma flecha cortou, e era uma voz que eu conhecia do general Alfredo Moacir Uchoa, dizendo assim, você precisa pedir para o Paulo te mostrar a documentação de Alexânia que está lá em casa. Pá! No meio do banho, quer dizer, não teve luz, não teve firula, não teve portal que se abriu, teve sabonete, né? E aquilo veio muito forte, martelou por uma semana na minha cabeça. Liguei para o general Paulo, filho do general Uchoa. Paulo, aconteceu isso. Tava tomando... Antes de eu começar a falar, ele falou, olha, eu tô a semana inteira pensando em você. Eu falei, que coisa, que coincidência, né? Parecia que o papai tava aqui me cutucando para eu te ligar. Então, eu falei, aconteceu isso, tava no banho e tal. Aí, peguei o avião, fui vê-lo. Cheguei para almoçar, né? A gente almoçando junto, ele falou assim, mas o que foi mesmo que o papai te falou? Eu falei, disse para você me mostrar a documentação de Alexânia que tá na sua casa. Ele falou, eu sei, papai está me puxando a orelha. Fomos até a casa dele. General Alfredo Moacir Uchoa foi um dos maiores ufólogos do Brasil. Da década de 50, né? Década de 50, 60, e a Alexânia foi palco de fenômenos realmente extraordinários. Todas as vigílias em que eles tinham contatos telepáticos com os seres extraterrestres eram gravadas com um gravador. Depois de uma certa frequência, os seres autorizaram que eles gravassem.
Então a dona Anita, esposa do general Shoa, começa a gravar tudo que eles recebiam. E aí, Carol, era um nível de precisão extraordinário, porque os seres transmitiam telepaticamente, por exemplo, os horários em que as manifestações luminosas iam acontecer. Tudo isso estava na casa do Paulo, organizado dentro de caixinhas de isopor, só que eram fitas cassete magnéticas, que se perdem com o tempo. Documentos, fotografias, etc. e tal. E a partir daquela data, a família Uchoa entrega para o círculo o acervo do general Uchoa, os cuidados da nossa escola. E aí a nossa historiadora concluiu, inclusive, no final do ano passado, a documentação desse acervo. São mais de 600 documentos que a gente disponibilizou gratuitamente lá em circuloescola.com. Você entrar circuloescola.com, entrar lá, estude no círculo, vai ter lá acervo do general Uchoa. São pesquisas e pesquisas e recortes de jornal e o impacto da imprensa, porque general Uchoa trazia para o Brasil caras como J.L. Hynek, por exemplo, que é considerado o pai da ufologia nos Estados Unidos, diretor do projeto Blue Book, etc. e tal. Então, a quantidade de informações que você tem no acervo dele são extraordinárias. Então, veja que coisa louca, né? Todo um projeto que nasceu, toda uma disseminação de informação que está acontecendo agora, por causa dessa informação que chegou no banho. E as pessoas ainda não prestam atenção nas intuições, né? Não prestam atenção. E eu acho que aí é que está o grande ponto. Nós precisamos entender que todos nós somos especiais. Hoje em dia, por exemplo, você pega uma Mônica de Medeiros, que é minha parceira querida, minha super amiga, faz um trabalho extraordinário, se colocando até num lugar de crítica, porque, né? Quem é essa mulher que diz que está aí canalizando essa extraterrestre? Na entrevista que eu fiz com ela, nos comentários tem um monte de gente falando um monte de coisa sobre ela, assim, até mesmo sem conhecer a pessoa. Fala-se bem, fala-se mal, aquela coisa, né? Nós mostramos a Mônica, a primeira vez que a gente colocou realmente, que a Mônica realmente caiu na mídia foi através do documentário No Meio de Nós. Porque nós mostramos no documentário No Meio de Nós o eletroencefalograma da Mônica em processo de canalização. Sim. Então, ela no momento em que ela relata a sensação, né, a percepção extrasensorial da Sheliana chegando e iniciando a transmissão mental para ela, o cérebro dela tem uma super queda das ondas, como se fosse assim uma espécie de morte cerebral, vai para delta e de repente ele dispara para beta. Ele se eletriza completamente durante o processo. Quer dizer, são coisas que a gente tem evidências físicas de que um fenômeno multidimensional está acontecendo. Agora, muita gente... A doutora Gilda Moura também tem um trabalho, não sei se você conhece a Gilda Moura. Ela também tem um trabalho de... eu tô para marcar uma entrevista com ela. Vale a pena. Eu falo que a Gilda Moura é o equivalente ao Kit Richards da ufologia. Gente, ela é sensacional. Ela tem esse trabalho de analisar as ondas cerebrais dos contatados. Sim. E é impressionante que todos eles emitem a onda gama. Onda gama. Que é uma onda dificílima de chegar em meditação normal. Para vocês que estão nos assistindo, o nosso cérebro, quando ele está funcionando, ele é uma máquina elétrica, ele tem descargas elétricas. Toda vez, o nosso coração também tem um campo eletromagnético por causa do pulsar. Quando você mede o campo eletromagnético do seu coração, você tem um eletrocardiograma. Quando você mede o campo magnético do seu cérebro, você tem um eletroencefalograma. Nos estudos, você tem comumente 4 faixas, que é a faixa beta, nosso cérebro aqui funcionando. A gente fala que a gente está em beta, é o cérebro acordado. A faixa alfa, que é uma faixa onde o sujeito já está mais tranquilo, relaxado, ele está em estado de meditação, ele está fazendo uma oração, ele está tranquilo na casa dele, dando aquela brisada, andando de bicicleta, ele está mais alfa. Depois você tem delta e teta, que são bem baixas e bem difíceis de se alcançar de forma consciente. Só que acima de ondas beta, hoje,
existem ondas ainda mais altas em termos de frequência, que são as ondas gama. Difíceis de encontrar. Pessoas com hiperinteligência, você vai ter esse tipo de onda, e comumente encontrado nesse grupo que a gente chama de contatados. O que é um contatado? Contatado é uma pessoa que teve uma experiência de contato extraterrestre ou multidimensional com seres que não são desse planeta. E essas pessoas demonstram essa alteração na estrutura de funcionamento do seu cérebro, passam a manifestar as ondas gama. A Gilda, inclusive, peça para ela te contar o caso de uma entrevistada, de uma paciente dela, que a energia, o campo magnético ao redor dela era tão forte por conta da presença dos seres multidimensionais, que ela chegou a afetar o funcionamento de um marca-passo do entrevistador. O entrevistador começa a passar mal, não sabe por quê, e era o campo magnético daquela pessoa. Quer dizer, são coisas bem interessantes, né? São coisas bem físicas, né? Não tem como você não falar que tem alguma coisa acontecendo, né? Tem alguma coisa acontecendo. E eu acho que aí é que entra o ponto, Carol, que para mim, por isso que eu te disse no começo, para mim a ufologia ela é uma porta de entrada para um estado de expansão de consciência, porque você começa a se questionar e você começa a dizer, não, tem coisa aí, você começa a fazer conexões que começam a mudar o seu estilo de vida, né? Por que, cara, em 2017, já tinha 3 anos que eu trabalhava com documentários, com essas coisas, eu decidi encerrar todos os meus contratos de prestação de serviço, estava muito bem, com uma empresa de assessoria muito boa, encerrei, porque eu não via mais sentido em trabalhar marketing, comunicação para empresas convencionais, que eram super boas, super bons clientes, mas eu falava, cara, eu quero trabalhar por isso, porque muda a forma como a gente vê a vida, muda a forma como a gente se posiciona, né? Então, hoje eu olho para a exoconsciência, para essa ideia de viver esse intercâmbio lúcido com seres de outras dimensões, eu vejo essa ideia como um estilo de vida. Por isso que a gente montou uma escola filosófica. A escola filosófica ela não é um lugar, ela não é uma sala, um campus que você frequenta. A escola filosófica ela é um estilo de vida. Então, esse estilo de vida de pessoas que ouvem a própria intuição, que aprendem a entender o que é que o campo da vida está comunicando para elas, porque a vida fala. A vida fala a todo momento com a gente, a vida ensina, a vida chama, a vida leva, a vida mostra caminhos a todo momento. O que eu estou fazendo com isso, né? Será que eu estou vivendo a plenitude daquilo que eu posso viver? Eu estou vivendo a melhor versão de mim mesmo? Será que eu estou me permitindo conhecer ou desvendar o desconhecido, avançar, não é? Pensar diferente daqueles que vieram antes de mim, pensar fora da caixa, pensar fora do aquário onde eu tô? Ou será que eu só tô repetindo as coisas de uma forma autônoma, tipo, deixando a vida me levar, né? A vida vai passando e eu vou passando pela vida e beleza. Será que eu consigo hoje olhar para minha vida e falar, não, eu tô construindo significado, eu tô construindo sentido, eu tô construindo propósito, eu tô sendo uma pessoa que está realmente colaborando para fazer esse pedacinho de mundo aqui ao meu redor melhor, né? Muita gente vai falar assim, mas que brisa vocês aí, que esse negócio de extraterrestre, fica brisando, negócio de civilização de outros lugares. Cara, até pode ser, mas os grandes caras que passaram por aqui e mudaram a terra onde eles pisaram, eles estavam olhando para o céu. Concordo. Eles tinham a mente inspirada por ideias superiores, né? Meu reino não é desse mundo, afinal. E se não fosse por causa deles, a gente não estaria nesse nível de evolução que a gente está hoje, né? Um exemplo, assim, que eu consigo pensar facilmente é o Tesla, que, inclusive, ele mesmo, depois de morto, ele continua trabalhando em coisas aqui da Terra e as pessoas não sabem disso. Não sabem. Thomas Edison, no final da vida dele, ele era apaixonado pela ideia de desenvolver um equipamento que fosse capaz de telefonar para pessoas que tinham passado pela transição da morte, né? Um telefone do além,
né? Um vivo que ligasse para morto. E ele era fascinado com essa ideia. Depois do falecimento dele, na década de 90, o grupo experimental de Scole na Inglaterra recebe, impresso num filme fotográfico, todo um esquema de bobinas de polaridade reversa, anulantes de campo, que eles instalaram em equipamentos e conseguiram captar N mensagens de pessoas a transcomunicação da próxima dimensão. Uma coisa extraordinária, coisa extraordinária. De fato, essas pessoas mudam o paradigma, mas elas são muito criticadas, são muito apedrejadas. Verdade. Você veja o exemplo de Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier foi um cara extraordinário, não é? Eleito pela própria população brasileira, o maior brasileiro de todos os tempos. Se você pegar... Aliás, Carol, se você não viu, eu sinto que eu tenho que te fazer esse desafio. O quê? Leia um livro chamado Pinga Fogo. É a transcrição da entrevista que ele deu no programa Pinga Fogo de 1971 na TV Tupi. Eu já assisti o programa em si, mas o livro eu não li, não. Eu li o livro que é a transcrição do programa. Eu, particularmente, gosto mais de ler do que de assistir, porque aí minha cabeça vai abrindo pop-ups, manja. Aí, tipo, eu fico viajando. Ramificações. Ramificações. Cara, é uma coisa extraordinária a clareza com que ele antecipa fenômenos que estavam para acontecer. E assim, para 1970 é um assunto que hoje em dia as pessoas não levam muito a sério e não entendem. Então, para 1970, o assunto ainda era mais louco. Não tinha Star Wars em 1970. Exato. Entende? Não adiantava. Nem tinha Marvel pra gente não falar. Não tinha Marvel, exato. Aliás, especula-se que o professor Xavier e Chico Xavier têm alguma coisa em comum aí, porque parece que o Stan Lee teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier. Faz total sentido. Para mim também. E para mim ele é o verdadeiro professor Xavier. Porque ele meio que é o líder, né, das pessoas que são diferentes, né? Completamente. E o que eu mais gostava, o que eu acho que mais rompia barreiras no Chico era justamente quando você percebia que ele estava a serviço da humanidade. O Chico entrava em outras religiões, ele tem um relato de uma passagem onde ele encontra algumas pessoas que são de linha oriental e ele faz uma psicografia em sânscrito na lousa da escola iniciática. Quer dizer, é uma coisa absurda. Um cara que teve até o 3º ano. Né? São coisas que você só explica realmente dentro do sobrenatural. Não tem como explicar aqui no natural, entendeu? É impossível. Não tem. Aliás, tem uma coisa que é muito interessante. O Chico falou muito sobre a questão... Falou no Pinga Fogo sobre a questão extraterrestre, né? Sobre a questão da possibilidade de nós entrarmos em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Isso está no documentário Data Limite. Mas tem um ponto interessante. O Chico, um dos livros mais famosos que o mentor do Chico Xavier publicou, que é o livro Há 2000 Anos, conta a história de uma das vidas do Emmanuel, mentor dele, como senador Públio Lentulus. O senador, ele tem uma vida super inflexível e tal, e no final ele morre convertido. Mas a esposa dele, a Lívia, se converte muito antes ao cristianismo. A Lívia conhece Jesus pessoalmente e tenta interceder com Pilatos, não consegue nos bastidores. E depois que Jesus termina a missão dele, ela por engano acaba sendo presa com um grupo de cristãos e queimada num circo romano, nos circos máximos, queimada e tal, não sei o quê. E ela tem uma ascensão imediata, tem uma audiência com Jesus. O livro é bem interessante nesse sentido. Quando o Chico termina de psicografar esse livro, que ele psicografava nas madrugadas, ele está voltando e indo para a fazenda Modelo, onde ele trabalhava, e saindo logo cedo. E ele vê uma bola de luz, como que um orbe, a uma distância no céu, pairando sobre ele. E ele nota que aquilo parece uma estrela, mas não parece, porque o formato era um pouco maior do que uma estrela e se movia no céu. Quando um guia espiritual diz para ele assim,
essa esfera que você está vendo está muito mais distante do que você julga. Mas sim, ela é uma manifestação para você. Esta é a forma com a qual o espírito de Lívia, personagem do livro que você acabou de psicografar, escolheu para te agradecer. E ele descreve que dessa bola começam a sair fios, como que fios prateados, e esses fios vêm e tocam o peito dele, e ele fala que ele sentiu uma dor terrível, achou que fosse ter um piripaque. E aí, essa bola recolhe esses fios. E aí, esse espírito que acompanhava dizia, ela tentou tecer um violino no seu coração para lhe transmitir uma canção de agradecimento, mas infelizmente houve incompatibilidade vibratória. Não foi possível. E o Chico descreve depois. Os amigos, ele fala assim, eu tive taquicardia por umas 5 semanas por causa desse toque, né? Veja só que coisa curiosa. Aí tem N coisas, né? A ufologia sempre vê orbes, bolinhas de luz. Chama sonda ufológica. Sondas ufológicas, etc e tal. Será que todas as sondas ufológicas são realmente sondas ufológicas? Porque nesse caso, o que nós vimos é a manifestação de um ser. Não é uma nave, não é um equipamento, é um ser. N médiuns videntes ao redor de todo mundo vão dizer que no plano mental, ou a partir das estruturas da faixa vibratória da mente, o corpo humano já perde. O próprio corpo mental não tem mais a forma de um corpo, ele tem a forma de um globo. Aí me chamou muito a atenção isso. Me chamou muito a atenção a taquicardia. Eu e a Gilda Moura fizemos uma pesquisa em 2016, entrevistamos 700 médiuns no Brasil. Perguntamos para todos eles quantos deles, em trabalhos espirituais, já tinham registrado a presença de um ser extraterrestre nos trabalhos. 65% diz que sim, que já havia visto. E desses 65%, 42% registraram efeitos no corpo, taquicardia, aceleração do coração. Né? Primeiro e mais comum efeito, por conta do nível vibratório desses seres que entram em contato. Então, é uma historinha curiosa, né? Que abre, eu brinquei com você, a gente vai abrindo pop-ups, Carol, você me segura. E o interessante desses casos da taquicardia, né, com essas pessoas que têm contato, é que elas podem fazer o exame que for em qualquer médico e não dá nada. Coração 100% saudável. Aí pode aparecer um cético e dizer assim, vai nessa, que já você vai cair duro, morto no chão, né? Porque não foi atrás do médico. E também é uma coisa que, nossa, as pessoas têm um apego pela vida aqui nesse planeta, né? Tudo cuidado, vai morrer. Gente, calma, cuidado. Todo mundo vai morrer. Não, mas você sabe que eu acho que tem um ponto que é bem sério aí, né? Porque toda mediunidade, todo contato multidimensional, ele tem efeitos no nosso corpo. Taquicardia, dificuldade respiratória, às vezes arrepios, né? Pressão sobre o topo da cabeça, né? Formigamento, pressão no peito, palmas das mãos aquecidas. Formigando. Às vezes umidade nas palmas da mão. Umidade, sudorese. Você tem N efeitos do corpo que poderiam sugerir, por exemplo, a pessoa tá mal, a pessoa tá doente, não se cuida. Só que tem um detalhe muito importante. No círculo, por exemplo, quando nós começamos o contato com os seres de Alexânia, que eram comandados pelo General Shoa, que eram ali contatados pelo General Shoa, nós tínhamos, assim, eventos, a dor no peito era muito grande quando eles apareciam na reunião. Era dor no peito, era taquicardia, desordem prânica. Como é que eu sei que eu não estou com um quadro de saúde ou que eu não estou tendo alguma coisa? Porque o efeito ele é episódico. O que significa episódico? É porque está ligado ao episódio do contato, da reunião mediúnica, da reunião de cocriação. Terminava a reunião, Carol, estava bem. Em nenhum outro momento do dia eu registrava a taquicardia ou a desordem prânica, a dificuldade de respiração. Mas naquele momento, acontecia.
Então, quando é episódico, se você está passando por isso na sua casa, quando é episódico, não precisa ter medo. Tem que primeiro descartar as condições médicas, né? Foi no médico, exatamente. não deu nada, você pode suspeitar desse caso. Né? Exatamente. Eu fiz sempre acompanhamento médico, teste, fiz inclusive recentemente teste de esteira, o eletrodoppler, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas nas reuniões, então você tem, nesse caso, uma certa liberdade poética para começar, inclusive, a entender como é que a mediunidade acontece com você, como é que o contato multidimensional acontece com você, para que você comece, inclusive, a desenvolver isso, porque eu acho que essa é a principal ideia, né? É a gente ter pessoas que estejam aptas a um intercâmbio lúcido e maduro com esses seres. E para que é isso? É para ficar brisando? É para escrever livro, ficar contando das coisas? Não, cara, é para inovar. A gente tem um mundo inteiro para melhorar, e os exemplos e inspirações que essas outras humanidades podem trazer para a gente são exemplos e inspirações extremamente profundos e úteis, né? A doutora Rebecca Hardcastle Wright, nos Estados Unidos, juntamente com o astronauta Edgar Mitchell, trabalhava com um grupo chamado Quantrack, onde eles estavam trabalhando em energia limpa, a famosa antimatéria e estados alterados de consciência. E muitas vezes as aplicações que eles estavam fazendo para desenvolvimento e geração de energia limpa eram revisados por um grupo de contatados. Quer dizer, veja que loucura o mundo que essa galera tem, né? É uma relevância muito louca, porque se você parar para pensar, por exemplo, todos os antibióticos, ou pelo menos 90% dos antibióticos, têm uma estrutura química chamada anel benzêmico. O sujeito que criou o anel benzêmico trabalhou exaustivamente por quase 48 horas sem parar para tentar estruturar essa molécula. Ele cai de exaustão sobre o trabalho, dorme e sonha. E no sonho ele recebe a forma do anel benzêmico, volta... Da picada da cobra, né? A cobra comendo o próprio rabo. Volta, e isso está presente em 90% dos antibióticos hoje. Quer dizer, pera... Você sabe que tem o Google, ele veio de um sonho, né? Não sabia dessa. Então, uma vez eu fiz uma postagem no Facebook, eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu fazia eu pesquisei várias pessoas que tiveram ideias similares a essas, né, a do anel benzêmico, e que realmente vieram a ser alguma invenção e tal, e o inventor do Google, ele sonhou com a plataforma. Então, eu não sei se já aconteceu com você, de você sonhar com alguma coisa que você tem que fazer, e você faz essa coisa, e depois fica exatamente como aconteceu no sonho? Total, muitas vezes. Aliás, isso é uma das técnicas de cocriação exoconsciente que a gente mais lúcido, usa. Né? Sonho lúcido. Ou então, uma curiosidade que é minimamente relevante, que é quando você dorme com um problema, com uma questão aberta, e acorda com a resposta. Quer dizer, entre aspas, diz, né, a ciência mais tradicional, que o seu cérebro estava descansando naquele momento. Você não poderia ter pensado naquilo. Mas e por que as ondas cerebrais ficam tão altas, né, enquanto a gente está dormindo? Talvez porque não seja o cérebro que pense. Verdade. As ondas cerebrais talvez sejam apenas a consequência física do pensamento, que é um atributo do ser espiritual que comanda o corpo. E daí você tem... A gente não queria falar nada, mas a gente... até eu e a Carol nos encontramos antes dessa gravação. Então, gente, foi muito estranho. Porque eu até falei para o Juliano que eu tô com gripe, eu fiz 2 testes de Covid e não deu. E aí eu cheguei em casa, que eu fui no médico, esgotada. Eu tomei um chá, tipo aquele Vic de dormir, sabe, de remédio. E eu apaguei ali na cama. Aí eu sonhei que o Juliano veio aqui em casa com um monte de equipamento de gravar e tal.
E eu falei para ele, não, Juliano, a gente ia fazer online porque eu acho que eu tô com Covid. Eu falei para ele. Falei, bom, você não ficar aqui, que a gente vai ficar aqui fechado no quarto e tal, pode ser que você pegue, né? Ela me expulsou no plano astral, foi tipo, eu expulsei ele. E era muito interessante, inclusive, Juliano, que no meu sonho, você era muito alto. Eu tenho 1,83 m. Então, mas eu acho que era mais, assim, no sonho. Era tipo uns 2,40. Tipo, porque sério. Um Atlante. A altura do meu pé direito aqui é 2,70, quase 3, né? E você quase batia no teto. Olha que legal. E na hora de passar nas portas, que você saiu desse quarto aqui onde eu gravo e você foi descer na escada. Na hora de passar nas portas, você abaixava. E isso me chamou a atenção no sonho, sabe? Aí eu acordei assim e falei, nossa, mas peraí, eu ainda tenho a entrevista com o Juliano? Ou será que foi muito real, sabe? Ou será que eu já mandei ele pra gente marcar outro dia? Uma coisa louca. E o mais engraçado é que, coincidentemente, eu também estava dormindo, então a gente estava realmente desdobrado em algum nível. Agora, acho que o mais legal, Carol, quando a gente fala de sonho e dessa cocriação em sonhos e de todas essas informações que a gente é capaz de trazer enquanto a gente se desdobra, o que acontece? O corpo dorme, o duplo etérico projeta o corpo astral para fora e aí a gente é livre para romper. Imagina, Curitiba, Polônia, no estralar de dedos, rapidão, rapidinho. Rapidaço. Só que qual que é a questão? Quando a gente volta, toda essa informação que a gente traz, ela vai emergir na nossa consciência, ela vai passar pelas camadas do nosso subconsciente. E muitas vezes essas camadas vão revestir essas informações com símbolos. Senão já vai aparecendo na letra assim, Carol Capel desvenda, Juliana é um Atlante no plano espiritual. Aí vou colocar isso no título, você sabe? Maravilhoso. É assim que eu consegui os 2,5 milhões. Aí você perguntou como foi, tá explicando. Sensacional, sensacional. O que é legal a gente olhar assim, a informação ela vai vir revestida às vezes de símbolos, porque muitas vezes as pessoas sonham com coisa e até símbolos que nos protejam, tá? Porque teve aquele caso, por exemplo, de várias abduções que aconteceram no Alasca, as pessoas não guardavam memória daquilo, elas guardavam memória de uma coruja, lembra? Foi uma coisa bem inclusive esse filme serviu de modelo para o Contatos Imediatos de Quarto Grau, que é o filme da Mila Jovovich. Você já viu esse filme? Sim. O filme é bem assustador, tá, gente? Já se prepara se for assistir. Mas a ideia saiu dessas abduções do Alasca. E foi bem... O filme foi bem aclamado, mas ele ficou com cara de terror, assim, né? Ele ficou com cara de terror. E ficou com muita cara de terror. Mas, embora, eu acho que, assim, nós temos o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo como que está em cima. Você tem uma série de seres em contato com a humanidade de hoje, né? Seres que estão mais densos, mais físicos, seres que são mais evoluídos espiritualmente. Então, existe uma demanda aí de diversos interesses chegando, né? Isso já o grupo que se contatava com o General Cho em Alexânia deixou muito claro isso. Ele falou, vocês estão sendo seguidos, esse momento que o planeta está é um momento que está sendo seguido por olhos muito atentos, de humanidades que estão interessadas em colaborar para vocês avançarem, e humanidades que estão interessadas em tirar proveito, que estão meio que parecidos aí com vocês. Aí. Então vocês têm que estar atentos, né? E aí, Juliana, a última coisa que eu queria te perguntar é sobre a falta de conexão que a gente tem com o nosso passado, que a história do nosso planeta está completamente errada. E esse é uma das frentes do meu trabalho, é justamente pesquisar essas incongruências da história da humanidade e tal. Você acha que o motivo pelo qual a gente está perdido hoje é porque a gente perdeu essa conexão da verdadeira origem? Você acha que tem a ver? Totalmente. Totalmente. A identidade, ela vem da nossa história. Ela vem o conhecimento, ele é uma construção no tempo. O conhecimento de si também é uma construção no tempo. Então, se eu me lanço a tentar edificar uma casa e eu desprezo completamente os alicerces dela, a tendência é que essa casa caia, né? Então, a inconsciência que a gente tem hoje do nosso verdadeiro passado, da nossa verdadeira história, uma inconsciência
arquitetada e projetada por grandes governos, por religiões, etc. e tal, essa inconsciência afeta profundamente o nosso senso de identidade. Nós estamos discutindo ainda a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico, quando todas as grandes civilizações do passado tinham certeza disso. Entende? Os egípcios tinham tratamentos vibracionais com base no som, com base em música, não é? Os gregos, desde sempre, trataram desses mistérios metafísicos. Então, assim, a ausência desse contato hoje é o que faz com que a gente consuma tanto conteúdo idiota, se comporte de maneira tão idiota, e daí veja e enfrente problemas tão idiotas que a gente olha e fala assim, cara, não era mais pra gente estar enfrentando isso. Em 2017 eu fui para o Egito e tive uma experiência muito profunda dentro da grande pirâmide de Quéops. Primeiro porque a carga daquela estrutura, ela gera energia, a gente sabe disso. É um power plant, né? É um power plant imenso. Então você subindo ali, e aí, Carol, quando você fica do lado de uma pedra que dá no seu ombro praticamente, e ela está perfeitamente cortada e posicionada, você vê que tudo o que foi ilustração de livro de história da construção das pirâmides era conversa para pôr e dormir. Eu me lembro de um livro que eu li o livro que a gente usava na minha escola, na segunda série, mostrava as pedras indo de canoa de madeira, era nesse nível de estupidez. As pedras em cima de toras de madeira rolando. Quando você chega, elas falam que não há a menor possibilidade, não tem o menor perigo daquilo ter certo. Não tinha o menor perigo. E os encaixes, os acabamentos, etc. e tal. Quando eu cheguei na Câmara do Rei, eu intuitivamente sentei num lugar, no centro da Câmara, mais encostado na parede, que depois eu fui estudar e saber que era o centro de ressonância da Câmara. A Câmara ela tem uma ressonância perfeita. Intuitivamente eu comecei a entoar o mantra Om, né? Aquele Om, ele tem uma sobe e desce, né? A ressonância da Câmara do Rei, ela é fisicamente tão perfeita que quando você sobe com o mantra, à medida que o som vai descendo para você pegar o ar de novo, o eco sustenta o teu mantra. E fica reverberando. Fica reverberando. Então, a sensação que eu tinha é de que o mantra não terminava. Sensação audível, tá? Era físico. Então, ao invés do mantra ser e baixar, eu via que ele ficava e aí ele ia aumentando, e eu fiquei ali uns 20, 30 minutos em estado super alterado, tive N experiências, e uma delas que foi muito curiosa foi perceber a psicosfera do Cairo, que é uma cidade ainda muito ele é totalmente muçulmana, né? Legislação muçulmana, etc e tal. É Sharia mas lá ainda... também? Hã? É Sharia lá também, lei de Sharia? Sim, sim. E assim, a cobertura religiosa sobre esses grandes mistérios ali foi perceptível. Então você sentia isso, né? Eu conversava com eles, por exemplo, eles me falaram do Museu do Barco, né? Aquele barco gigante que foi encontrado aos pés da pirâmide de Quéops, uma estrutura de madeira sem nenhum prego, sem nenhum parafuso, tudo encaixado perfeitamente, cujos remos e assentos seriam para pessoas como o Juliano dos seus sonhos, uns 2,5 metros, 3 de altura. Sei que eu estava remando aquele barco. Então, achei curioso. Eles falam assim, esse é o barco que Deus fez. É isso. Acabou, a resposta está aí. Do Cairo, não, esse é o barco que Deus fez, esse é o barco que Deus mandou e tal, e acabou. E acabou. Eu já tive contato com bastante muçulmano também, eles são bem quadrados. Quando isso é assim. E o que eu acho um paradoxo, porque a Meca, em tese, guarda um meteorito, né? Então, você sabe que conversei também com uma muçulmana sobre Meca,
E eu queria, né? Eu queria visitar Meca, eu não posso. Descobri que não muçulmanos não podem entrar em Meca, sabia? Não sabia. E aí, um dos fragmentos da pedra que está em Meca, que é a Kaaba, tem aqui na Cracóvia. Ah! Não acredito. Pois é. Eu acabei descobrindo que são 7 fragmentos largados pela deusa Shiva no planeta Terra. E um dos fragmentos está aqui perto de mim. Pronto. A sua própria Meca. E você sabe que é muito interessante que esse fragmento que está aqui na Cracóvia, a igreja também quer abafar a história. Então, ele fica atrás exatamente de uma capela, que é a capela onde João Paulo II trabalhava. Uhum. E aí essa capela fica localizada em cima de uma montanha, que é o Castelo do Vável, que fica tipo a 12 quilômetros da minha casa. E todas as pessoas que vão lá pela pedra, existe um ponto específico lá do castelo, que só você ficar parado, você já começa a ouvir a vibração da pedra. É impressionante. Uma vez eu fui com câmera e na câmera captou a vibração. Cara, então você começa a ouvir e as pessoas elas vão e elas encostam na parede, porque dizem que essa pedra tem finalidades curativas e tal. E a segurança do castelo tira as pessoas dali. Porque a igreja não gosta que exista esse tipo de superstição, entendeu? Agora, muito louco ser a igreja onde era o gabinete do Karol Wojtyła antes de se tornar João Paulo II. Mas ele aqui na Polônia, ele é tudo, tá? O Papa João Paulo, ele é tudo. Ele tem banco com o nome dele, ele tem estrada, tem a igreja, tem estátua dele para tudo que é lado. Ele, dentro da estrutura do catolicismo, eu acho que ele foi um grande avanço. Assim, sim, é bem moderninho, né? Com as devidas proporções, é claro. Ele começa um trabalho, depois você tem uma transição com Bento XVI, e depois você tem um Francisco tentando levar ainda mais para frente isso, né? Eu acho, embora já tenha vivido a meia dose de catolicismo, tá tudo bem, obrigado. Não... Eu nunca vivi, assim... E eu moro no país mais católico do mundo. Então aqui só respirar, você já está vivendo isso. Você vai ser abençoada. Eu acho que é curioso perceber essas coisas, né? Sim. A própria igreja sabe muito, muito, muito mais, né? Recentemente está circulando muito aqui no Brasil aquela informação que já é uma informação antiga de que a NASA tem contratado sacerdotes e teólogos, de 2016, né? Para discutir, entender como é que seria o impacto nas religiões e tal. Isso daí estourou agora no final do ano. Falei, eu fiz um vídeo sobre isso agora na primeira semana de janeiro e o vídeo também estourou. Estourou porque todo mundo rolando. Querendo saber. Tava rolando. E é de 2016, mais ou menos. O início da pesquisa é de 2016, mas a informação vazou no finalzinho do ano passado. Mas não, a gente tinha essa informação. A gente tinha então, mas não. Mas acho que era assim, de bastidores, talvez. Não assim de caráter público, tipo BBC falando sobre isso. Foi o que aconteceu. Sim. E é um movimento natural, né? Porque as religiões elas vão precisar se reposicionar. E grande parte da cobertura que nós temos, do acobertamento, se deve justamente à questão dogmática, porque a gente precisa repensar. Deus criou outras humanidades. Jesus outros é o Salvador. Adões e Evas? Jesus é o Salvador do homem, mas que homem? O homem do planeta Terra, o homem de Júpiter? O homem arcturiano? O homem universalis, o homo universalis, como diz o James Hurta, quer dizer, tudo precisa ser repensado, né? É isso, gente. Esse foi o Juliano Posati. Vocês pediram muito a presença dele aqui no canal. E se vocês gostarem, a gente volta aqui, né, Juliano? Ele vem aqui na minha casa. Eu gostei. Aliás, a sensação de que a gente já se conhecia no começo da live, então não foi em vão. É por isso, por causa não perdi a viagem para Polônia. Fui aí, já fui expulso da casa dela. Juliano Posati é expulso por Carol Capel. Esse é o título do vídeo. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer demais, Juliano, a sua presença, porque assim, eu mandei mensagem para ele ontem e hoje a gente já tá gravando. Então, assim, isso nunca me aconteceu, tá? Foi. Porque eu sou facinho. Disponibilidade não tem no Brasil.
Mas foi muito legal, Carol. Obrigado pelo convite. Super parabéns pelo canal, pelo trabalho que você está fazendo. Um trabalho crítico. A gente sente o senso crítico, a tua inteligência, que é muito aguçada. É gostoso, muito gostoso de conversar com você. E espero que você continue aí levando essas pulguinhas atrás da orelha, que de pulga em pulga a gente derruba esse circo. A gente vai fazendo o cachorro ficar todo bexigado. Mulambento, como diz no Pernambuco. Ai, adorei. Eu espero de verdade que você tenha gostado da conversa com o Juliano. Gente, todas as pessoas que vocês me recomendam a trazer aqui no canal, eu tento, eu mando mensagem, eu entro em contato, mas algumas pessoas aceitam, outras pessoas não. Então, por favor, tenham paciência comigo e desistam do Hélio Couto, porque ele nunca vai me responder e nunca vai responder nem que não, sabe? Porque tem gente realmente que não precisa de nada, que já é autossuficiente no planeta Terra. Quem tem o ZT do lado, quem vai precisar de mim? Não é verdade? Então esse foi o Juliano Posati pra vocês, mas não percam, porque nesse mês aqui de fevereiro, as entrevistas de sexta-feira estão a nível internacional. Só isso que eu vou lhes dizer, até porque não gravei ainda, é que a pessoa cancela comigo. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!